Olá, tudo bom? Eu sou o Lucas e hoje eu vou apresentar para vocês meu resumo intitulado Variação intrapopulacional de sistema cromossômico sexual em lóbulos trilineatos. Esse estudo ele é voltado para a citogenética. E a respeito desse assunto, nas aranhas apenas 1,8% delas foi estudado. Só que mesmo tendo poucas espécies analisadas, já foi identificada uma grande diversidade cariotípica, como no gênero Lóbulos, que apenas 4 espécies foram analisadas, mas o número de diploides já varia entre 10 e 19, e já foi encontrado 3 tipos de sistema cromossômico sexual: X0, X1, X2, X1, X2, X3. Sempre a fêmea vai ter o dobro de X. E em todas as espécies até agora, os cromossomos são telocêntricos. Aqui eu estudei a espécie Loborus trilineatus. Foram analisadas 3 populações, todas pertencentes ao estado de Mato Grosso do Sul, no Brasil. Os indivíduos foram coletados e levados ao laboratório para dissecção. Lá, as gônadas eram retiradas, porque é um órgão que tem mais chance de ter células em divisão, para a gente conseguir analisar os cromossomos. E essas gônadas passavam pelo tratamento com colchicina, hipotonização e eram fixadas em seguida. A colchicina é para parar toda célula que chegar em metáfase parar nessa fase, e a hipotonização é para um melhor espalhamento dos cromossomos. Essa gônada foi utilizada para preparar a lâmina foi curada com guinça para observar o DNA, e após a análise de guinça, a gente submeteu algumas lâminas para a técnica de Agenor, que evidencia as regiões organizadoras de nucleolo. O que nós encontramos? Nas 3 populações, a gente encontrou um citótipo 1 e um citótipo 2. O citótipo 1 consiste de 2N18 nos machos e 20 nas fêmeas. E o sistema cromossômico sexual foi definido através da análise meiótica, que mostrou 8 bivalentes mais 2 cromossomos sexuais na análise das gônadas dos machos, e metáfases 2 com 10 e 8 cromossomos. Então, o cariótipo deles é 18, sendo 16 autossomos, X1, X2, enquanto que a fêmea tem 16 autossomos, mais X1, X1, X2, X2. Já o citótipo 2 aumentava em um cromossomo no macho, então ele tinha 19, e aumentava 2 na fêmea, então ela tinha 22. Na análise de diplótenos desses machos, a gente encontrou 8 bivalentes e 3 univalentes sexuais, nomeados X1, X2 e X3. E, por último, ainda teve um citótipo 3, que foi encontrado somente na população de Jaraguari. Esse citótipo 3 foi encontrado em 4 fêmeas e era um 2N igual a 21. Por fim, na análise de Agenor, a gente encontrou a marcação apenas em um par cromossômico na região terminal, evidenciando onde era a região organizadora de nucleolo dessa espécie. A respeito desses resultados, o que a gente pode discutir? No citótipo 1, ele é igual ao cariótipo encontrado de Loborus casiensis e o Loborus plumitis, enquanto que o citótipo 2 é o mesmo encontrado em Loborus christiani. Uma coisa que essas espécies têm em comum é que todas elas do gênero apresentam o mesmo número de autossomos, então o número de autossomos é conservado. O que tem mudado dentro do gênero é só o sistema cromossômico sexual, que dá essa variação no número diploide. Aqui eu trago a quarta espécie que foi estudada previamente e coloco uma ressalva nela porque tem uma população dela que não tem 16 autossomos. Porém, a mesma espécie tem populações analisadas com 16 autossomos, mostrando como é conservado esse número de cromossomos na espécie. Além disso, para explicar essa variação intrapopulacional encontrada em Loborus trilineatus, a gente pensa em 2 possibilidades. Ou essa espécie, Loborus trilineatus, está sofrendo rearranjos cromossômicos, de onde alguns indivíduos X1, X2, no futuro vão originar indivíduos X1, X2, X3, através de rearranjos ao longo das gerações, ou o contrário. X3 vai transformar no X2 a partir de fusões cromossômicas. Alternativamente, pode ser que sejam espécies crípticas, onde tem uma espécie que tem X2 e outra espécie que tem X3. Só que a gente não pode ir muito a fundo nessa hipótese porque os estudos
filogenéticos dentro de Loboride são muito escassos. Então, não dá para a gente descobrir mais por enquanto. A respeito do citótipo 3, três hipóteses foram levantadas. Ou seria híbridos entre esse citótipo 1 e o citótipo 2, formando indivíduos com 2n igual a 21, que são 16 autossomos, mais x1, x1, x2, x2 e 1x3 somente. Ou esse cromossomo a mais poderia ser um cromossomo B, formando um cariótipo de 16 autossomos, mais x1, x1, x2, x2, mais um cromossomo B. E a última hipótese é que essas 4 fêmeas eram heterozigotas para um rearranjo cromossômico. Aí o cariótipo dela seria 2n igual a 21, igual a 15 mais x1, x1, x2, x2, x3, x3. E essa marcação de agenor terminal em um par autossômico é um padrão que tem sido amplamente encontrado dentro das aranhas, em grupos totalmente distintos que divergiram há muito tempo. Então, é um padrão comum. Com isso, o que a gente pode concluir? Existe uma variedade intrapopulacional de sistema cromossômico sexual dentro dessa espécie, até então. O número de autossomos é conservado no gênero Loborus. Existem 3 possibilidades que podem explicar o citótipo 3, que seria uma fêmea, seriam 4 fêmeas encontradas com 2n igual a 21. E, de todas as análises citogenéticas, esse é o primeiro estudo com NORS dentro da família. E revela um padrão comum até o momento para o Loboride. Muito obrigado, espero que tenham gostado.